e Camacho. Boa noite, galera! Seguinte, vou falar mais baixo. Para começar essa aula, a gente vai precisar de vocês. Olha só, cara, levanta aí, levanta a cadeira. Vamos lá, vocês querem passar no Enem ou não querem? Levanta da cadeira, levanta. É rápido. Levanta. Seguinte, respira, inspira, ó. Vai. Claudinha, ó, a gente pode começar a aula agora. Tá cheio de CO2 no ambiente agora. É isso aí. Tá aqui, Pode tá sentar. esquentando. Saiu da zona de conforto. Bom, CO2, dióxido de carbono. O CO2 é um óxido. O CO2 é uma molécula muito importante, ela tem uma geometria linear, ângulo de 180 graus. Não te esquece disso, porque isso é importante. Além disso, ela é apolar. Lembra? Momento de dipolo igual a zero. Cara, isto é bem importante. O CO2 tem, então, estas ligações covalentes e, como átomo central, tem o carbono. Lembra muito disso, porque isso vai ser importante. Além disso, o CO2, por ter todas essas definições, ele é um dos gases do efeito estufa. Por isso que eu falei que agora aqueceu o ambiente. Lembrando, os raios solares, a radiação do Sol, entra na nossa atmosfera, é absorvida pela Terra, que delícia, e é liberada na forma de infravermelho. Quando chega à alta atmosfera, pá, os gases efeito estufa, como H2O, CO2 e metano, seguram, aprisionam este calor. Claudinha, o que mais acontece aí quando temos este efeito estufa? Isso é bom, hein? Pois é, olha só. CO2 e gases estufa, como o Camacho disse, em primeiro lugar, o que eles vão fazer? Manter a temperatura da Terra numa faixa que propicia vida, certo? Então, isso é benéfico para a vida. Porém, qual é o problema? Desde a Revolução Industrial, a gente está intensificando a emissão desses gases para a atmosfera. Por ano, a gente libera bilhões e bilhões de toneladas de CO2. Ou seja, a gente está intensificando esse efeito estufa, retendo mais calor na superfície, gerando aquecimento global. E quais as consequências disso? Mudanças climáticas que vão interferir na agricultura, nos nossos sistemas urbanos, nos nossos sistemas naturais. E o Enem vem por aí falando do impacto do aquecimento global sobre os ecossistemas. Eles trataram dos corais. Lembra o que são os corais? Os recifes de corais são verdadeiros berçários de vida marinha. Eles ocorrem em águas rasas e essas águas vão absorver esse calor que está excedente ali, então, na atmosfera, e vão, então, elevar a temperatura da água. E, com isso, a gente tem o branqueamento dos corais. Mas por que isso acontece, gente? Tu está lembrado o que é coral? Vamos lembrar, então. Os corais, eles são animais do filo dos quinidários, lembra? O grupo das águas-vivas, das anêmonas, hidras. Só que esses quinidários, eles depositam um esqueleto de carbonato de cálcio, que é bem branquinho e que vai se depositando e fica como se fosse uma rocha. E eles têm associação com algas unicelulares, que obviamente fazem fotossíntese, e são essas algas que vão dar cor para os corais. Então, as algas vivem alojadas nos tecidos desses animais, conseguindo abrigo, né? E também nutrientes inorgânicos do esqueleto dos animais. Por outro lado, os animais acabam ganhando moléculas orgânicas energéticas provenientes da fotossíntese das algas. Com isso, olha aqui a relação ecológica. Benefício para as duas partes, sendo que os dois dependem um do outro para sobreviver. Como é que é o mesmo nome disso? Mutualismo. Só que com o aquecimento da água, acontece uma reação que desprende as algas dos quinidários. E daí os corais ficam sem cor e ficam sem o fornecimento de energia que vinha das algas, morrendo, e obviamente que toda a biodiversidade que dependia desses corais acabam ficando comprometidos. Bueno, quimicamente, como a gente explica isso? Bem fácil, bem tranquilo.
Lembra de equilíbrio químico, cara. O CO2 está lá na atmosfera, está no ar. Onde é o sumidouro desse CO2? A água do mar. O CO2 é absorvido pela água do mar e, em reação com água, forma ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido instável e, por ser instável, ele entra em um equilíbrio dinâmico com o seu cátion e o seu ânion, o bicarbonato e o H+, que vai formar o carbonato de cálcio. Mas a Claudinha disse, nós temos uma alta temperatura, nós temos a acidificação do meio. O que isso vai levar? Vai levar a uma dissolução um pouco maior desse carbonato de cálcio, prejudicando a absorção desses cnidários do carbonato de cálcio. Ou seja, estes organismos vão ter menor quantidade de carbonato de cálcio. Exatamente. Associação de biologia e de química. Equilíbrio químico. Show de bola. Mas essa concentração de CO2, ela pode ser diminuída da atmosfera, Com né, certeza. Camacho? Lembrando. Então, como é que essa quantidade de CO2 pode sumir um pouco da atmosfera, ou no mínimo diminuir, com a fotossíntese? Então, quimicamente, eu tenho certeza, todos aqui já conhecem essa reação. Na fotossíntese, nós temos a formação de glicose e oxigênio a partir da reação de CO2 e água. Isso acontece nas plantas, tendo como base a energia, a luz, junto aos pigmentos fotossintéticos. Cara, isso é biologia e química. Muito louco, muito importante. Como nós temos essa liberação de glicose, essa liberação de massa, nós temos a formação de biomassa a partir dessa reação da fotossíntese. Nós temos a formação de lenha, ou seja, de estruturas desta madeira, que vai formar o que a gente conhece por biomassa. Falando em biomassa, tu tem alguma coisa interessante para falar sobre isso, Claudinha? Pois é, essa é a ideia do reflorestamento para diminuir o efeito estufa, né, pessoal? Qual é a ideia? Olha aqui, ó. Conforme a floresta vai crescendo, as concentrações de CO2 vão reduzindo na atmosfera. Ai, que legal, isso é perfeito! É, só não te esquece do seguinte, que qualquer reflorestamento vai seguir aquela ideia da sucessão ecológica, lembra? Conforme as comunidades vegetais vão se desenvolvendo, a gente vai tendo maior fotossíntese, né? Maior produtividade bruta. Porém, essa comunidade ela vai se desenvolver, vai crescer e, obviamente, que a taxa respiratória também vai aumentar. É por isso que uma floresta ela vai diminuir o ritmo de crescimento dela conforme ela atinge um determinado porte. Por quê? Tudo que é produzido na fotossíntese vai sendo consumido pela respiração. Exatamente. E o que sobra, então, para ela é o que ela usa para a produção de biomassa. E o lucro, gente, o nome desse lucro que a floresta tem, ou seja, aquilo ali que ficou retido, fixado no corpo dela e que não vai voltar para a atmosfera, a gente vai chamar de produtividade primária líquida ou PPL. E não te esquece que a PPL, então, tende a aumentar, a diminuir conforme a comunidade vegetal se desenvolve. Pensando assim, se a maioria das moléculas de CO2 absorvidas pela fotossíntese vão sendo liberadas de volta para a atmosfera pela respiração das plantas, o reflorestamento não pode ser a única medida para diminuir o efeito estufa. Perfeito. Então, nós temos para o Enem uma questão muito importante. A gente já sabe, então, que a emissão de gás carbônico é muito maior que a absorção. Mas por que isso acontece, Claudinha? Tu pode mostrar para mim? Porque, como a Claudinha falou, a partir da Revolução Industrial, olha aqui, ó, a emissão de CO2 a partir dos combustíveis fósseis. Compara, cara, gráfico é importante para o Enem, vocês vão ter que fazer esse tipo de abordagem. Tu tem uma quantidade de CO2 liberada a partir da combustão de combustíveis fósseis que aumenta muito, vertiginosamente. E esse é o problema. Pois é. Temos também o problema da decomposição da matéria orgânica. Passa aí, Claudinha, que eu vou mostrar quimicamente.
Cara, não te preocupa com o texto, o importante é, tu tem a matéria orgânica reagindo com o oxigênio. Esta reação com o oxigênio vai formar cátions e ânions importantíssimos que depois de degradados, olha só, olha o que eles fazem. Eles acidificam o meio. Te lembra, se tu acidifica o meio, tu tem a formação de mais ácido carbônico, mais formação de CO2, e isto vira um círculo vicioso que não tem fim. Pois é, só que a decomposição, assim como a respiração, ela não pode parar, né? Em qualquer ecossistema, a gente vai ter as cadeias alimentares sempre com o produtor e com consumidores, né? E a transferência de matéria e energia vai se dar como está ali nas setas. Porém, a matéria, diferentemente da energia, não pode ser perdida para o meio, né? A matéria ela é finita, lembra? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Grande então, Lavoisier. a gente precisa de alguém que faça com que essa matéria cicle, recicle, recicle, recicle. Então, quem é que vai reciclar a matéria para a gente? As bactérias, os fungos, que são os decompositores. Por isso, em uma cadeia alimentar, todos os níveis tróficos, desde o produtor até o consumidor de topo de cadeia, vão se dirigir em algum momento para os decompositores. E tu pode ver isso tranquilamente fazendo uma composteira. Como é que tu vai fazer isso? Faz um buraquinho no solo ali e coloca resíduos orgânicos, restos de alimentos, cascas. E daí o que vai acontecer? Os organismos do solo ali vão começar, juntamente com os decompositores, a trabalhar nessa decomposição. Então, os animais começam a fragmentar os resíduos, a aerar os solos, e dessa forma, os decompositores conseguem fazer o seu trabalho, transformando a matéria orgânica e deixando, então, essa terra riquíssima em nutrientes inorgânicos. E com isso, tu vai poder plantar mais alimento. Ou seja, pessoal, isso aqui é um ciclo da matéria. Isso permite a continuidade da vida. Agora, não é qualquer decomposição que precisa acontecer. Quer ver um jeito de tu diminuir decomposição? Economizando energia elétrica. Isso aí, porque as hidrelétricas são verdadeiras emissoras de gases de estufa através de decomposição. Vamos entender como é que acontece isso. Qualquer hidrelétrica no Brasil, tu enxergar, antes tinha um rio correndo ali. E esse rio tinha vegetação às suas margens, uma mata ciliar, geralmente bem preservada. Só que para eu fazer a barragem, eu vou colocar um paredão ali no meio e vou formar um lago de água parada, profundo. Só que qual é o problema? Que essa vegetação que estava em volta também vai ser inundada ali. Então, esses organismos vegetais vão morrer. Imagine a quantidade de biomassa que a gente tem ali dentro agora para ser decomposta. E ali dentro a gente vai ter, nesse lago, decompositores aeróbios, que usam oxigênio, e decompositores anaeróbios, que não vão fazer uso desse oxigênio. E aquela coisa, né, Camacho? Metabolismos diferentes, liberação de gases diferentes também para a atmosfera. Existiu uma época importante onde esta inundação de grandes madeiras, árvores, etc., formou o quê? Formou o carvão, que é um combustível fóssil muito utilizado. A queima, a decomposição de um material de forma aeróbia vai fazer o quê? Vai utilizar gás oxigênio para a produção de vários compostos inorgânicos. A gente chama isso de nitrificação e vai entrar no ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio. Também temos, Claudinha, a decomposição anaeróbica, aquela que não usa o oxigênio. Essa, através de diversas formas, produzindo a glicose, os aminoácidos, os ácidos graxos, posteriormente os ácidos orgânicos, álcoois e cetonas. Olha a química orgânica importante. Nós vamos formar o acetato, gás carbônico, gás hidrogênio e, finalmente, no processo de metanogênese, a gente forma quem? O metano, que é outro gás do efeito estufa. Pois é, e o Enem vem para te lembrar em uma questão de prova que hidrelétrica
é considerado uma fonte poluidora. Então, vamos tirar da cabeça essa ideia de que hidrelétrica é fonte limpa de energia. Aqui, ó, o exemplo que a Cláudia falou. Esse material alagado, há tempos geológicos distantes, o que aconteceu? Formou o combustível fóssil que a gente conhece como carvão. Também nós temos grandes inundações próximos de áreas oceânicas, formando o petróleo, o gás importante também que sai do petróleo lá, que é o gás metano. Vamos passar para ver o que acontece com esse combustível fóssil. Todo o hidrocarboneto, quando reage com o gás oxigênio, vai formar CO2 e água. Mas presta atenção, isso já foi tema de Enem e URGS. Tu tem formação de gás, de CO2 e de água, quando a combustão é completa. Se a combustão é incompleta, tu tem a formação de monóxido de oxigênio. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono e água. Se nós não tivermos ainda quantidade suficiente de oxigênio, a gente pode formar direto o carbono sólido, a fuligem e água. Presta atenção, porque isso é muito importante. Pois é, e aqui um bom exemplo de emissão de CO2 pela queima da biomassa, né? O Brasil cultiva cana-de-açúcar muito para a produção de biocombustível. A questão é que na hora de colher essa cana, os caras colocam fogo na palha da cana. Opa, desculpa. Fogo na palha de cana para facilitar essa colheita. Então, a gente vai estar emitindo mais gases estufa, né? Então, assim, práticas agrícolas que ainda fazem uso do fogo, queimadas, mais os combustíveis fósseis que vão ser usados na indústria, nos transportes. E a gente fecha o nosso esquema de emissão e absorção. E olhem o desequilíbrio. Então, a gente tem que pensar em alternativas para reverter isso. E foi pensado isso daí. No protocolo de Kyoto surge a ideia dos créditos de carbono. O que são os créditos de carbono? Bom, vamos primeiro entender que um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2, certo? E deve funcionar mais ou menos assim. Os países têm um limite para emitir de CO2. Só que existem países que têm atividades poluidoras menos intensas ou áreas naturais melhor preservadas e eles não atingem esse limite. Então, eles ganham créditos. E eles podem vender esses créditos para outros países que têm atividades poluidoras mais intensas. Então, na verdade, né, gente, essa alternativa ela é bem discutível, a efetividade dela. Por quê? Acaba sendo um mercado que vende o direito de poluir, certo? Hoje, na prática, é mais barato tu poluir comprando créditos de carbono do que pagando multas ambientais. Bom, e falando em créditos de carbono, nós temos os gases de efeito estufa que, comparado ao carbono, podem prejudicar o aquecimento global muito mais do que este CO2. Comparando com o CO2, o metano tem 21 vezes maior potencial de gás efeito estufa que o CO2. O óxido de nitrogênio tem 310 vezes mais. O CFCs, clorofluorcarbono, dos antigos sprays CC, perfumes e etc., de 140 até 11.700 vezes a mais. E o campeão dos campeões, o hexafluoreto de enxofre, que é produzido industrialmente, que polui 22.500 vezes mais. Qual a conclusão que nós chegamos, Claudinha? Que o CO2, ele é muito necessário para a manutenção da vida neste planeta por causa da temperatura média que nós temos aqui referente ao efeito estufa. Porém, a nossa utilização dos meios de transporte, a utilização de combustíveis fósseis, o nosso dia a dia, a nossa comodidade diária está levando o nosso planeta ao caos. Pensem nisso. Isso aí é insustentável, né? Boa prova, pessoal. Boa prova. Muito obrigada. Boa tchau, prova. tchau.